Olá, galera! Então, na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os logaritmos, definições, propriedades, consequências, tá? Vamos aprimorar um pouco do que a gente falou na aula passada. Recapitulando aqui, como que eu desenvolvo a conta de logaritmo, né? Lembrando que letras sempre simbolizam uns números, um número qualquer. A gente coloca a letra para simbolizar, tá? Porque se eu colocar sempre aqui 10 e 2, o aluno ia achar que sempre só poderia ser 10 e 2. Então, as letras, porque podem ser qualquer valor, assumir qualquer valor real. Bom, relembrando, como que eu leio isso? Log de B na base A, que é igual a X. Lembrando, o número aqui é o logaritmando. Esse pequenininho se chama base e a igualdade é que se chama logaritmo, o valor a ser descoberto no geral. Bom, como que eu desenvolvo? Pego a base, elevo e depois igualo. Como assim? A elevado a x, que é igual a b. Sempre vai recair numa equação exponencial. Equação porque eu estou usando uma igualdade. Equação vem de quê? De equidade. O que é equidade? Igualdade. E exponencial porque sempre vai trabalhar com expoente. Pegando esses três exemplos aqui, como que a gente vai desenvolver? 3 elevado a x, que é igual a 27. O que eu havia falado? A gente vai trabalhar sempre com decomposições de bases. No caso, 3 já está na sua forma primitiva. 3 não dá mais para simplificar. Pegaremos quem? O 27. Você vai lá no cantinho, vou fazer aqui, depois eu vou apagar, tá? E vai fatorar o 27. Lembrando que fatorar é decompor em números primos. E aí eu tenho que lembrar lá de um conceito que eu vi lá no ensino fundamental. O que são números primos? São números que possuem somente 2 divisores. O 1, porque todos os números são divisíveis por 1, e ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui rapidinho só um lembrete de quem são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. O único número primo par é quem? O 2. Os demais são ímpares. Não quer dizer que todos os ímpares são primos, tá? Por exemplo, um 9 é ímpar, mas não é primo, ok? Bom, fatorando 27. 27 dá para dividir por 2? Não, porque 27 é ímpar. Só dá para dividir por 2 quem é par. 27 dá por 3? Lembra lá da tabuada? Dá. Então, 27 por 3 é quem? 9. 9 também dá por 3, que vai dar 3. 3 é primo, só é por ele mesmo, que vai dar 1. O que eu concluo? Que o 27 é o 3 quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou reescrever o 27 na sua forma fatorada. Vai ficar 3 elevado a x, repito essa primeira parte, que é igual a 3 ao cubo, ou 3 elevado ao cubo. O que é 3 ao cubo? É o 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O que eu fiz aqui? As bases ficaram iguais. O que eu faço? Excluo as bases e trabalho somente com o expoente. Quem que me sobra? X, que é igual a 3. Pegando este outro exemplo, que é até mais simples. O x não está mais no logaritmo, e sim no logaritmando. Vou armar a conta da mesma maneira. Eleva, iguala. 2 elevado a 5, que é igual a x. Bom, aqui o que eu tenho que fazer? Basta calcular essa potência. O que é 2 à quinta potência? É o 2 quantas vezes? 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, 32, que é igual a x. Ou x, que é igual a 32.
Bom, aqui já ficou um pouquinho mais complicado porque eu estou trabalhando com fração. E aí, gente, né, quando eu trabalho com fração é uma ordem que eu devo seguir. Quando eu trabalho com decimal, que é o nosso próximo exemplo, também é uma maneira diferente de calcular, tá? A armação é sempre a mesma. Eleva e iguala. Bom, 1/5, essa fração já está na sua forma simplificada. Eu vou fatorar quem? 125. Eu vou lá no cantinho, vou usar esse espaço aqui e vou fatorar. 125 dá por 2? Não, porque ele é ímpar. Dá por 3? Qual é a regrinha do 3? Somando os algarismos tem que ser divisível por 3. Vamos ver. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. A soma desses algarismos dá 8. 8 divide por 3? Não. Quem é o próximo primo? 5. Eu vou sempre o quê, gente? Testando os primos. Quem dele é possível fazer a divisão. Aqui eu vi que o 2 não dá por 125, nem o 3. Quem é o próximo? 5. 125 por 5 dá por quê? Porque termina em 5. Qual é a regra para ser divisível por 5? Tem que terminar em 0 ou em 5. 125 por 5 é 25, que vai ser por 5, que vai dar 5, que é por 5, que vai dar 1. Então, 125, vou reescrever aqui, ó, 1/5 elevado a x. O que é 125? É o 5 quantas vezes? 3 vezes. 5 elevado ao cubo. O que eu tenho que perceber aqui? Vou apagar aqui embaixo para a gente ter mais espaço. Bom, quem é minha base aqui? A minha base aqui é 1/5. Quem é minha base aqui? 5. O que eu tenho que fazer para que eles fiquem iguais? Inverter. Eu invertendo essa fração vai ficar o 5 em cima e 1 embaixo, que não precisa aparecer. Automaticamente, ao inverter a base, eu faço o que com o expoente? Quem se recorda? Sempre que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Se ele era mais, vai virar menos. Ou também eu posso inverter esse lado aqui. Você que escolhe qual lado você vai trocar. Só pode trocar um lado. Se eu fosse inverter aqui, quem está aí em cima? O 5, ele vai para baixo. E o 1, que não precisa aparecer, ficaria em cima. E aí o 3, que era positivo, vai virar negativo. Qual a dica que eu dou? Sempre que vocês chegarem nesse exemplo aqui, optem sempre por inverter o lado que não tem a letra, para ficar mais rápido a sua conta, tá? Então, eu vou inverter esse lado aqui, porque é onde não tem a letra. Vou repetir. 1/5 elevado a x. Invertendo, lembrando, tem um 1zinho aqui que não precisa aparecer. Invertendo essa base, o 1 estava embaixo, vai para cima, e o 5 que estava em cima vai para baixo. Lembrando, ao inverter o expoente que era positivo, se torna negativo. Agora, as minhas bases, elas estão o quê? Iguais. Quando ficam iguais, o que eu faço? Cancelo. Quem são meus expoentes? X, que é igual a menos 3. Então, a minha resposta aqui é menos 3.